Maria tentava dar banho em um dos animais do jardim, enquanto Lupe observava com certo divertimento a bagunça que ela fazia. Animada, a jovem comentou que os filhos da casa estavam prestes a chegar. Foi nesse momento que Luiz Fernando e Vladimir entraram pela porta principal. Luiz Fernando, visivelmente alterado, ficou tonto e não reconheceu Maria, referindo-se a ela como uma louca. Maria, por sua vez, o reconheceu imediatamente como o homem dos seus sonhos, aquele que admirava na igreja antes de conhecer sua verdadeira personalidade. Sem querer, acabou molhando com a mangueira, o que despertou sua fúria. Ele a insultou e ela também se molhou. Mesmo assim, tentou ajudá-lo. Mas o rapaz recusou qualquer aproximação, tornando-se ainda mais agressivo. O barulho chamou a atenção de Vitória e Vanessa, que ao ouvirem os gritos comentaram sobre o temperamento explosivo de Luiz Fernando. Ele, irritado, arrancou a camisa molhada, e Maria não conseguiu evitar olhar para seu corpo, o que gerou novas provocações. Lupe interveio, pedindo que Maria respeitasse um dos donos da casa, mas a jovem se defendeu, dizendo que ele não aceitou suas desculpas. Luiz Fernando exigiu ser chamado de senhor e a insultou, dizendo que ela parecia um espantalho. Carlota, que observava tudo, correu para contar às patroas que Maria havia dado um banho em Luiz Fernando. A jovem, no entanto, enfrentava a fúria do rapaz com firmeza, exigindo que ele parasse de gritar. Vladimir achou graça da situação, o que enfureceu ainda mais o irmão, que exigiu a imediata expulsão da jovem da mansão. Maria, impassível, disse que já havia sido expulsa de lugares bem melhores. Quando Vitória questionou o que estava acontecendo, Luiz Fernando a informou que achava que Maria era uma nova empregada. A jovem, cansada dos insultos, chamou-o de arrogante e ele a empurrou, provocando mais uma troca de ofensas. Maria ficou visivelmente magoada por ver o homem que admirava se comportar de maneira tão grosseira. Ele continuava exigindo que fosse retirada da casa. Enquanto Lupe tentava tirar Maria do jardim, a jovem chamou Luiz Fernando de nojento e, ao ver a confusão, Vanessa riu da cena. Vitória confessou que estava com saudade dos filhos, mas percebeu que Luiz Fernando estava ainda mais insuportável do que antes. Carlota, sempre atenta, recebeu uma ligação de Fernando perguntando pelos filhos, e aproveitou para relatar o caos instaurado na mansão por causa de Maria. Insinuou que a moça era apenas uma intrusa sem educação, vinda da favela, e que Luiz Fernando queria expulsá-la a qualquer custo. O rapaz continuava a exigir a saída da jovem e, em resposta, Vitória prometeu trancá-la no quarto. Furioso, ele declarou que não suportaria dividir o mesmo teto com aquela mulher. Vladimir o chamou de insuportável e Vitória afirmou, de forma categórica, que Maria não deixaria a mansão. Enquanto isso, uma moça chegou de carro procurando por Brenda, dizendo que viera direto do aeroporto. Ela revelou que Luiz Fernando havia retornado ao México. Maria reclamava com Lupe por ela não ter avisado que o bonitão era tão barraqueiro e admitia ter ficado encantada com sua beleza, mesmo após os insultos. Confiou à governanta que o conhecia da igreja e que costumava sonhar com ele, mas agora se decepcionava profundamente. Em outro canto da casa, Soraya dizia à cúmplice Calista que Luiz Fernando já estava na mansão, e a outra sugeria que ela guardasse algo poderoso na bolsa para atrair o rapaz. Elas planejavam encantá-lo de algum modo. Na sala, Vanessa e Vitória comentavam que Maria não estava na mansão como uma simples empregada. Vitória revelou que Fernando decidiu protegê-la e a via como parte da família. Luiz Fernando não aceitava essa decisão, dizendo que o pai enlouquecera e prometeu confrontá-lo. Vanessa, no entanto, deixou claro que ninguém conseguiria convencer o patriarca a mandar Maria embora. A jovem revelou a Lupe que antigamente via Luiz Fernando na igreja do Padre Honório, mas agora ele parecia um demônio. A governanta entendeu que ela o conhecia antes da desilusão. Maria jurava que não gostava mais dele. Soraya ligou para a mansão, e Carlota informou que Vitória estava no escritório com os filhos. A empregada aproveitou para dramatizar a situação, dizendo que Maria havia instaurado um clima de guerra e que Luiz Fernando queria colocá-la para fora. Vitória, por sua vez, temia que o marido ficasse ainda mais irritado se soubesse da confusão. Luiz Fernando ameaçou sair de casa caso Maria continuasse lá. Ele quase atropelou a própria mãe ao sair com o carro. Vladimir contou a Vanessa que o irmão andava bebendo todos os dias. Luiz Fernando, irritado, mandou o empregado colocar sua bagagem no carro e anunciou que sua mãe não o convenceria a ficar. Maria, em seu quarto, segurava uma foto da madrinha, enquanto escutava mais insultos vindos de Luiz Fernando, que a chamava de ignorante e dizia que ela não tinha modos.
Ele insinuava que o pai tinha algum interesse especial por ela e afirmava que só voltaria para casa depois que a intrusa fosse embora. Maria escutou tudo e se sentiu profundamente humilhada, chorando sozinha. Glória, filha de Carlota, apareceu e disse que gostava dela, pedindo para brincar com a catadora. Maria ficou comovida. A empregada, no entanto, apareceu em seguida para separar as duas, chamando Maria de intrusa e dizendo que ela deveria ir embora antes que Fernando voltasse. Carlota não permitiu que Glória falasse com a jovem, o que a deixou ainda mais desolada. Maria declarou que não sentia vergonha do seu trabalho. Luiz Fernando, por sua vez, seguiu para o hotel, dirigindo como um louco. Vitória, em prantos, culpava Maria por toda a confusão, mas a jovem respondeu que a madrinha lhe arranjara um grande problema. Ela se decepcionava ao perceber o quanto Luiz Fernando era diferente da imagem que idealizava. Vitória afirmava que a presença de Maria causava instabilidade na mansão. A jovem tentou se justificar, mas foi desprezada. Vitória temia que o filho não voltasse. Maria desabafou, dizendo que homens bêbados, ricos ou pobres, eram escandalosos, e acusou Vitória de não ser boa mãe. Disse que sairia da casa, mas foi impedida por Vitória, temendo a reação do marido. Fernando chegou e, ao ouvir as queixas da esposa, minimizou tudo, dizendo que Luiz Fernando era apenas um alcoólatra querendo atenção. Vitória culpava os nervos do filho, enquanto Fernando insinuava que ela o mimou demais. Vitória exigiu que mandasse Maria de volta para a periferia, mas Fernando se manteve firme, ela não sairia. Mesmo ao saber que o filho estava em um hotel, ele não se comoveu. Vitória pediu ajuda apenas financeira para a moça, mas Fernando se recusou a voltar atrás. Maria desabafava com Lupe, dizendo que só Fernando e a governanta a tratavam bem. Sentia-se rejeitada por Carlota, Soraya e ignorada por Vanessa. Disse querer voltar para seu bairro, onde não era maltratada. Carlota informava Soraya sobre as discussões entre os patrões. Vladimir dizia a Vanessa que não suportava mais o irmão. Soraya apareceu perguntando por Luiz Fernando e se surpreendeu ao saber que ele havia deixado a mansão. Vitória continuava pressionando o marido, temendo perder o filho. Fernando achava que ele voltaria e pediu que a esposa não fizesse escândalos. Maria, cansada da rejeição, anunciou que deixaria a mansão. Vitória gostou da ideia, mas Fernando a impediu e a mandou de volta ao quarto, afirmando que ela deveria obedecer. Ele declarou que protegeria Maria, acima até de Luiz Fernando. No andar de cima, Soraya insinuava que Maria poderia ser filha de Fernando, deixando os primos intrigados. No quarto, Maria agradecia a bondade do ricaço e confessava gostar do espaço. Fernando percebeu que a colocaram no quarto das empregadas e decidiu transferi-la para um quarto principal. Informou a Lupe que pretendia transformá-la em uma jovem refinada. Maria aceitou o desafio. Fernando reuniu os filhos e pediu que não maltratassem Maria. Diante da insistência, Vladimir e Vanessa perguntaram se ela era sua filha. Ele negou. Mesmo desconfiados, prometeram respeitá-la. Vanessa abraçou o pai. No novo quarto, Maria ficou encantada, espantada com o tamanho e com a banheira, confundida com uma piscina. Pediu que Lupe a beliscasse para ter certeza de que não era um sonho. Enquanto isso, Soraya encontrava Luiz Fernando num bar e se insinuava. Ele permitiu sua companhia, achando que fora enviado pela mãe. Embriagado, foi levado ao quarto por Soraya, que tirou sua camisa e o seduziu. Ele, vulnerável, se rendeu. Na mansão, Fernando pediu que Lupe acompanhasse Maria em suas compras e que informasse aos empregados que ela deveria ser tratada como patroa. No shopping, Maria, Lupe e Vanessa experimentavam roupas. Vanessa pagou por tudo e percebeu que Maria precisava de sapatos. A jovem agradeceu, disse que queria ser como ela e a abraçou. Vitória descobriu que Vanessa saíra com Maria e ficou surpresa. Fernando explicou que estavam tornando a jovem apresentável. Soraya, por telefone, mentiu dizendo que Luiz Fernando não queria voltar por causa de Maria. Vitória decidiu ir ao hotel. Lá, o filho, arrependido, pediu perdão. Vitória prometeu afastar Maria. E ele concordou em voltar. De volta à mansão, Luiz Fernando encontrou Maria transformada, bem vestida e educada. Elogiou sua aparência, Vladimir brincou, chamando-a de princesa. Maria esclareceu que já sabia como tomar banho. Luiz Fernando insinuou que alguém estava apaixonado por ela. Maria pensou que fosse ele, mas foi desiludida quando ele afirmou que era Vladimir, e que jamais se interessaria por alguém vulgar como ela. Mais uma vez, Maria sentia-se ferida, mesmo após toda a mudança.